Bom dia, minha gente. Estou eu aqui. O som pode ser que não saia muito bom porque tem um vento, né? E fica aquele chiadinho no vídeo, mas o importante é que vocês captem aquilo realmente que precisa, né? A reflexão. Sempre eu venho pra cá, pra esse lugarzinho aqui, me sento um pouquinho, vou fazer meus momentos com Deus. É onde eu reflito na palavra de Deus e vejo que na minha vida, né, precisa mudar algumas coisas, porque só assim a gente consegue entender o que Deus quer para nossas vidas. É quando a gente lê a palavra, é quando a gente começa a refletir no nosso dia a dia, com as nossas atitudes que tem nos tirado da presença de Deus. Tem, como é que eu posso falar para vocês, mudado o nosso foco. E eu estava vendo aqui que tem algumas coisas que eu preciso mudar na minha vida, né? Para que o foco não seja desviado da palavra. E a gente vive num mundo hoje em que existem muitas formas de prender sua atenção. E vamos ser sinceros com a gente mesmo. Nós, como seres humanos, não temos nenhum desejo de acordar pela manhã, buscar a Deus, ler a palavra, pedir discernimento a Deus. Nossa vontade é de levantar, escovar os dentes, se arrumar e já resolver nossas coisas, né? E aí, quando a gente parte para essa questão, a gente vê que a gente não está tendo tempo de qualidade com Deus. E a gente não está priorizando o que deve ser priorizado, né? Que é Deus em primeiro lugar. E a gente sai resolvendo nossas coisas sem colocar Deus à frente. E é por isso que muitas vezes as coisas não dão certo. Só que a gente precisa compreender que, como seres humanos, nenhum passo que a gente dá, se não tiver primeiro Deus, não vai conseguir chegar a objetivo nenhum. E hoje eu sentei aqui e comecei a refletir. Eu digo, meu Deus, quantas vezes a gente acorda pela manhã já com a mente ligada em algo que tem para resolver, né? Já levanta assim na correria, em vez de acordar mais cedo para buscar a Deus, para tentar refletir, para colocar Deus na frente dos nossos propósitos, a gente já começa correndo pela vida. E agora eu li aqui na palavra, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, que está lá em Hebreus, capítulo 12 e versículo 25. Hebreus 12, 25, que nos diz assim: tenham cuidado, não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se o que se recusar a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparão nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Então, a advertência aqui não é de ser humano. A advertência aqui não é minha, não é de pastor, não é de padre, não é de sacerdote. Nem a gente está aqui somente como instrumento de Deus para poder passar para as pessoas o que a palavra de Deus fala, né? Para aqueles que creem na Bíblia, creem que a Bíblia, a palavra de Deus fala nos nossos corações, fica melhor de compreender. Então a Bíblia nos diz em Hebreus 12, 25, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. E no final ele vai dizer, no início a gente diz, não, quem está falando? Na verdade, quem está falando? Aí quando a gente procede na leitura, né? Pois se os que se recusam a ouvir a quem divinamente os adverte, divinamente vem de divino e divino vem de Deus, nos adverte na terra, não escaparão. Se você não escutar, vocês não escaparão dos temores terrenos. Muito menos escaparão nós, gente, se aquele povo daquela época, por não dar ouvidos, não querer saber das advertências de Deus, sofreram grandes batalhas, né? E muitas vezes foram derrotados nessas batalhas. Imagine nós nos dias de hoje, dias difíceis que a gente está vivendo, se a gente não prestar atenção aqui na palavra de Deus, onde ela nos diz, se aquele povo, o nosso antepassado não escapar, imagine nós hoje, no mundo que a gente está vivendo hoje.
um mundo cheio de dificuldades, cheio de violência. Se a gente não se apegar à palavra de Deus, o que será de nós? Essa é a pergunta. O que será de mim? E quando eu paro para pensar, e eu falo para vocês que às vezes as pessoas não entendem quando diz assim, Deus falou comigo. Aí as pessoas, alguns que não têm esse entendimento, eles dizem assim, olha que Deus vai falar com um comedor de feijão aqui na terra, e sempre tem aquelas críticas, né? Mas o Deus que fala comigo é o Deus que também fala com você. E através de que Deus nos fala? Através da sua palavra, é da Bíblia, entendeu? É da Bíblia. Um tempo, Deus falou com as pessoas no ouvir, né? No ouvir. Ninguém jamais pôde ver, mas ouvia. Hoje em dia Deus nos fala, além do ouvir, que o Espírito Santo fala no nosso coração se a gente der ouvidos, através da palavra, e Ele nos deixou aqui, ó, tenham cuidado para que vocês não se percam aí nessas coisas aí da vida, na violência, na prostituição, na corrupção, porque para o mundo parece simples, parece comum hoje em dia a corrupção, parece comum hoje em dia a pessoa entregar seu corpo de qualquer forma, para qualquer pessoa. É comum você ter uma vida de desonestidade. É comum você andar em caminhos que no fundo você acaba que sofrendo por aquelas suas escolhas. Tudo é comum, tudo é normal hoje em dia. Mas aquele que estuda a palavra, ele vê que isso não é normal. Então a palavra nos adverte, tenham cuidado, porque se nossos irmãos do passado sofreram grandes angústias, sofreram grandes perseguições e acabaram que sendo destruídos, então hoje nós não é diferente. Então é Papai do Céu quem está nos advertendo. Quando fala divinamente, está falando de Deus. Então é o próprio Deus nos advertendo, tenham cuidado para que vocês não sofram as mesmas coisas que outras pessoas sofreram no passado. Porque vocês têm a palavra na mão, vocês têm aqui minha orientação. Agora sim, tem o livre-arbítrio, né? Deus nos deixou o livre-arbítrio para que a gente possa fazer as nossas escolhas, porque Ele não força ninguém a obedecer, Ele só orienta, é um pai de amor, né? Um pai, ele orienta o filho, mas ele não pode forçar o filho a obedecer, da mesma forma é Deus. Ele nos orienta, mas não nos força a obediência. Mas ele ainda é tão amoroso que ele diz assim, olha, eu estou advertindo, me escutem, porque se vocês não me ouvirem, vocês vão sofrer. Então ele já sabe que a gente vai passar. Então ele ainda diz assim, ó, é porque eu amo vocês que eu estou advertendo vocês, para que eu não veja vocês sofrendo, porque se a gente está feliz, Deus está feliz conosco. Se a gente está triste, Ele também se entristece. Então foi essa a reflexão de hoje, para mim, para minha pessoa. E aquilo que Deus nos fala, a gente tem que passar para outras pessoas também, que assim como a gente é advertido, Ele diz também advirta outras pessoas, até porque o mandamento que Ele nos deixou é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo. Então se eu digo que eu amo meu próximo, então assim como eu fui advertida por Deus, eu preciso também adverter outras pessoas. E é isso aí, minha gente, tenham todos um bom dia, na paz do Senhor. Que a gente venha sempre lembrar pela manhã de buscar a Deus, de estudar a palavra, porque é ela quem nos guia no caminho da felicidade. Não é nada que o mundo ensina, o mundo diz para tudo, para todas as coisas desse mundo, tudo é normal. Mas a Bíblia nos ensina o caminho que nos traz para a vida. O mundo nos mostra caminhos que parecem ser bons, que nos levar para coisas boas, mas que no fundo acaba em caminho de morte. E é isso aí, meu povo, tenham todos um bom dia.